A paz do Senhor, meus irmãos, estamos reiniciando mais um trimestre da nossa revista Betel Dominical, tema riquíssimo, adoração e louvor, propósito que Deus tem de nos fazer instrumentos de adoração para o seu nome. Essa revista abençoada, comentada por um amigo nosso, um homem de Deus, pastor José Elias Cross, e ele abre esse trimestre com são vários temas riquíssimos, mas ele abre a primeira lição sobre entendendo o que é adoração. E sem dúvida nenhuma não teria um texto mais forte para trabalhar do que o próprio livro de João, no encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ela pergunta aonde era o lugar da adoração, se na terra dos judeus, no monte estabelecido pelos judeus ou dos samaritanos. E vem a resposta em João 4:24, que é o nosso texto áureo: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu chamo aqui a atenção de todos os nossos coordenadores da Escola Dominical AD Bangu, no campo e na matriz, para nós não perdermos os objetivos da lição, que são 3: definir o conceito bíblico de adoração, observar a urgente necessidade de um conhecimento mais profundo sobre a adoração, encorajar-nos aos exercícios de uma adoração que agrade a Deus. Então, sempre trabalhar não perdendo esses objetivos. Amados, adorar a Deus, glorificar o seu nome, louvar a Ele, é algo tão espiritual que eu penso que de nós mesmos não há uma capacitação, baseado naquele versículo que a palavra de Deus diz que nós não sabemos nem orar, que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Penso também que nós não sabemos adorar e louvar o Senhor como é devido, assim como não sabemos orar. E com isso nós precisamos, assim, da intervenção do Espírito Santo nas nossas orações para que ela saia e atinja o alvo. Eu não tenho dúvida que eu e você precisamos de estarmos tomados, possuídos, cheios do Espírito Santo, para que dos nossos lábios saia a verdadeira palavra de adoração e louvor. Mas louvor e adoração não só são palavras, são atitudes. Para que da nossa vida saia atitudes de verdadeira adoração e louvor. Então eu creio que assim como nós precisamos da intercessão do Espírito Santo para nossas orações, eu creio que adoração e louvor, vida de adoração, palavras de adoração, vida, atitude de adoração e louvor, elas têm que estar imbuídas pelo poder do Espírito Santo, porque senão ela é morta, né? Já dizia um pregador antigo que muitos falam de Jesus, mas não adoram. Cantar sobre Jesus, falar sobre Jesus, não necessariamente quer dizer que estamos adorando, louvando a Jesus. Podemos estar citando, mas não quer dizer que estejamos louvando ou adorando. Então, amados, a adoração, pela sua definição aí, significa render-se. Render-se aos pés de quem é maior, de quem é grande. É se quebrantar aos pés daquele que, sem nós merecermos, nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos dar a salvação. Nós tínhamos distanciado, não éramos mais filhos de Deus, Ele retornou-nos para Ele através de um grande milagre, que é o sacrifício de Cristo. Então, originalmente, esse render-se vem de uma palavra lá no original de beijar. Quer dizer, de se entregar.
de estar à disposição daquela pessoa. Então, adorar a Deus é entregar a Ele. Adorar é servir, é estar disposto a servir, né? É reverenciar. Ora, isso você só faz com quem você ama. Ninguém rende-se, ninguém serve e ninguém reverencia, a não ser uma pessoa que ele ama, de forma verdadeira. Pode fazer até falsamente, mas eu estou falando de forma real. Um casal, na sua convivência diária, lá no início do namoro, o namoro surge exatamente nisso. Um rendendo-se ao outro, um servindo ao outro, e aí vai conquistando, um reverenciando ao outro, e isso vai formando a união, o amor de um casal que daqui a pouco estão casando, tendo filhos. É essa integração de render, servir e reverenciar vai nos trazer a definição da adoração. E é isso que eu queria que você discutisse com seus alunos em alguns momentos, sobre esse significado, essa definição da adoração baseada em render, servir e reverenciar. Há alguns pré-requisitos da adoração, por isso que eu disse a você que muitos falam de Jesus, cantam Jesus, têm a sua religião, mas isso não quer dizer que está adorando. Para adorar o Senhor, tem alguns requisitos. O primeiro dele é o novo nascimento, é a regeneração, é um coração novo. Todos nós aqui que somos cristãos sabemos o que é a regeneração, o novo nascimento. É o que? Cristo na nossa vida, sem o arrependimento, sem a confissão do nosso pecado, sem um novo propósito de vida, sem Cristo na nossa vida, é impossível sair de nós um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, uma vida de adoração, uma atitude de adoração e palavras de verdadeira adoração. Muitas religiões falam de Deus, falam até de Jesus, mas isso não quer dizer que eles estão gerando verdadeira adoração. Um requisito, o primeiro requisito para um verdadeiro adorador é se ele nasceu de novo. Isso nós temos que discutir dentro da nossa igreja. Pessoas que falam tanto de Jesus, e nós temos que observar se nasceram novamente. Como é que eu vou saber, pastor? Ora, você conhece um pé de laranja, se ele dá laranja. Você conhece um pé de manga, se ele dá manga. Se estas vidas estão dando frutos do Espírito, estão dando fruto de gente convertida, é porque nasceu de novo. Mas está ali dentro da igreja, é uma árvore que está dentro da igreja, mas o fruto é uma laranja, mas dá limão, então não nasceu de novo. Então esse é um dos requisitos, né? O outro requisito é ver qual é o nível de ídolo que há no nosso coração. Há vários tipos de ídolo. Há os ídolos santos aí mesmo, criados de barro e prata pelas pessoas, mas há outros ídolos. Por exemplo, o dinheiro talvez seja o maior ídolo do ser humano. Você pode ver se o dinheiro é seu ídolo ou não, se você é um dizimista fiel ao Senhor, se você oferta com prazer e alegria. Se você ainda não é um dizimista ao Senhor, se você não faz isso com amor, com prazer, se você não dá a sua oferta voluntariamente com alegria, eu quero te dizer, infelizmente, que você ainda não é um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, como diz lá no início, ele está rendido ao Senhor, ele serve ao Senhor, ele reverencia. Então, nada para ele está acima de Deus. Ele não tem um ídolo. E o dinheiro é tão ídolo que Jesus diz sobre os dois senhores e fala de Mamon, que era o Deus da riqueza. Então, sem dúvida nenhuma, eu quero questionar isso com você e vai dar barulho lá na sua classe. Porque muitos não vão concordar. Mas essa é uma verdade indiscutível. O nosso Deus, ele nos faz um teste através do dinheiro nosso. Porque o dinheiro tem se transformado desde a antiguidade um Deus no coração dos homens. E a forma de você derrubar esse ídolo é você sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta voluntária, fazendo isso com amor. Então, veja se
Como é que está a quebra dos ídolos? Levanta esse assunto, se você vai ver se esses ídolos estão estabelecidos dentro da sua classe. Coração sincero, isso é indiscutível. Para quem é nascido de novo, o coração vai estar agindo com liberdade, espontaneidade, com sinceridade. Sinceridade é aquele olho no olho. É aquela pessoa que tem o prazer de louvar o Senhor. E eu quero terminar aqui com alguns elementos indispensáveis à adoração, citado pela revista. Eu achei interessante o 3.2, mas deixa eu ver aqui o ponto 1 primeiro. Primeira contemplação. A gente aprende a contemplação da adoração com os salmistas. Veja como eles observavam o que Deus fazia. É lindo você ver os salmistas contemplando a natureza. Como eles falam da beleza das ondas do mar. O salmista chega a ficar observando de tal maneira o mar, e aquele mar que ele observava ali era o Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo banha a Palestina, né? Que ele dizia, olha, Deus fez as ondas de tal maneira, elas são furiosas, fazem barulho, vão lá em cima, descem, mas ele estabeleceu um risco e diz, daqui tu não passas. Quer dizer, isso é contemplação. O salmista tirou horas ali olhando até onde as ondas iam. Os salmistas contemplavam as estrelas, a natureza, as florestas, os grandes, pequenos animais e peixes, o homem. E descreve o céu como que os nossos astronautas que já estiveram ali, alguns. Então isso é contemplação. Contemplação é contemplar. Tire para contemplar o que Deus tem feito na sua vida. Contemple o que Ele já fez. Pare assim momentos e contemple o que Deus já fez na sua vida, aonde você já chegou hoje, os livramentos que Ele te deu. Muita gente chega para orar na igreja ou na sua casa e destampa a gritar, e bate com murro nas cadeiras. Isso não é oração, isso não é contemplação. Oração é contemplação. É você meditar nas grandezas de Deus, no que Deus tem feito, na natureza que Deus tem feito, no que Deus tem feito na sua igreja, na sua vida, na sua casa. Tem problemas, tem luta, tem crise, tem um período de porta fechada, mas contemple o que Deus tem feito e já fez, e o que Ele faz na natureza. E no 3.2 é interessante um outro elemento indispensável para a adoração. Primeiro foi a contemplação, e eu chamo aqui, eu queria que você discutisse isso com a sua classe. Contemplar, o povo precisa aprender a contemplar. Nós vivemos um mundo hoje muito rápido. É internet, acesso aqui, tudo é muito rápido. Você fica sabendo o que está do outro lado do mundo em segundos. Então hoje o ser humano perdeu o senso de contemplação, que é uma coisa dos povos orientais, né? Por isso que os povos orientais, eles tinham facilidade de ajoelhar. Por quê? Porque contemplavam. Hoje nós somos muito rápidos. É internet, é web, é mais não sei o quê. Então nós perdemos o senso da contemplação. Para voltar à verdadeira adoração, nós temos que nos quebrantar nesse sentido e voltar à contemplação. E aí um outro requisito é a alegria. Mas que alegria é essa? Ele diz uma frase interessante aqui, aquela alegria que não termina no final da música. Quer dizer, não é aquela alegria que quando acaba o filme, acabou a alegria. Quando acaba o beijo do casal do namorado, acabou a alegria. Quando o namorado se despede, acabou a alegria. Não. Quando acaba a música, termina a alegria. Não, não, não. É uma alegria contínua. É um estado, não é um momento. Aquela alegria do Espírito Santo, ainda que vem crises, vem choro, vem lágrimas, vem dificuldade, há um gigante na sua frente, mas há uma alegria lá na nossa alma. Então esses são elementos indispensáveis. Como é que nós vamos adorar o Senhor se nós não contemplamos Ele? Como é que nós vamos adorar o Senhor se nós não temos alegria de estar com Ele? Né? Como é que um casal vai ser feliz se um não tem alegria de estar com o outro? Como é que um funcionário vai ser feliz se ele não tem alegria de estar com o patrão? Como é que o patrão vai trabalhar feliz se ele não tem alegria de estar com aquele funcionário? Para as pessoas conviver, tem que ter alegria. Para nós convivermos com o nosso Deus, nós temos que ter alegria de sermos crentes. Temos alegria na palavra de Deus. Temos alegria na nossa alma, né? Então, esses são pontos
fundamentais que eu queria que você discutisse com a sua classe sobre esses elementos indispensáveis para a adoração. Contemplação é um tema que tem que ser discutido, porque isso não existe nos dias atuais, contemplação. Essa alegria permanente e essa adoração, uma entrega incondicional. Não é uma entrega condicional. Se Deus fizer isso por mim, eu serei feliz. Se Deus fizer isso por mim, eu contemplarei. Se Deus fizer isso por mim, eu vou ser grato. Se Deus fizer isso, eu vou ficar alegre. Não, ela é incondicional. Como disse Sadraque, Mesaque e Abdenego, fique sabendo, ó rei, se o nosso Deus não nos livrar da fornalha, nós não vamos negar. Mas Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos dobrar o joelho na tua presença. Que Deus abençoe você, uma boa aula, que o Senhor seja contigo. Muito obrigado.